Convido vocês para a leitura do texto que vai servir para a nossa meditação. O texto está localizado no Novo Testamento, Tiago, capítulo 3. Leremos do verso 13 ao verso 18. A leitura será alternada mais uma vez. Vocês vão ler os versos ímpares. Dessa forma, vocês vão iniciar a leitura e eu vou ler os versos pares. Tiago, capítulo 3, do verso 13 ao verso 18. Vocês começam e lerão os versos ímpares e eu os pares. Combinado? Começando. Quem entre vós... Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Tratando sobre sabedoria, Charles Spurgeon, o grande pregador batista inglês do século XIX, afirmou: não há um tolo mais tolo do que o tolo que sabe muita coisa. Repito, não há tolo mais tolo do que o tolo que sabe e que conhece muita coisa. Saber usar o conhecimento é ter sabedoria. Saber usar o conhecimento é ter sabedoria. Nessa passagem, Tiago trata a respeito do tema sabedoria. Mais uma vez, Tiago se dedica a esse assunto tão importante, tão prático e tão indispensável na vida do crente. Tiago mostra para nós aqui que existem dois tipos de sabedoria. A sabedoria proveniente do alto, a sabedoria que vem do céu, que vem de Deus, e existe também a sabedoria terrena. Ela é, de acordo com Tiago no verso 15, terrena, animal. Essa sabedoria é demoníaca. Nós podemos afirmar que essa sabedoria meramente humana não passa de esperteza. Mas o Senhor não nos chamou para sermos meramente espertos. O Senhor nos chamou para sermos sábios. Qual sabedoria governa a sua vida? A sabedoria de Deus ou a sabedoria dos homens? Que tipo de vida você está vivendo? Que frutos você está produzindo na sua vida? Depois das advertências severas e graves quanto ao uso da língua no início do capítulo 3, Tiago trata mais uma vez sobre a sabedoria. E Tiago compreende e ensina que a sabedoria se manifesta, se traduz em ações. Tiago compreende que a sabedoria não se limita a palavras. É muito fácil ser sábio com as palavras. Já conheci muitas pessoas que dão muitos bons conselhos, mas que na vida não toma boas ações, não faz boas escolhas. Tiago compreende e ensina que a sabedoria que vem do alto necessariamente se traduz em boas ações, em mansidão de sabedoria, em condigno proceder. Tiago incentiva o homem sábio a mostrar, a evidenciar a sua sabedoria. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre isso. Verso 13. Meus irmãos, não é incomum
encontrarmos pessoas que se consideram sábias e que não são. Não é incomum, não é infrequente encontrarmos pessoas que se consideram muito maduras e que sofrem de imaturidades prolongadas, persistentes e teimosas. E o maior exemplo que eu tenho para dar para vocês nesse aspecto sou eu mesmo. Porque com 18 anos, com 19, com 20, eu me achava muito maduro. Eu me achava maduro demais. E agora, depois de alguns anos, não muitos, viu? Depois de alguns anos, eu vejo o quão distante eu estou de ser efetivamente sábio. Aliás, uma das características da verdadeira sabedoria é que quem a possui não se considera sábio. Sabe que é incompleto, sabe que precisa chegar lá ainda não chegou. Essa é uma das características da sabedoria verdadeira. Tiago vai tratar sobre a sabedoria terrena e sobre a sabedoria que vem do alto nessa ordem, e eu vou respeitar essa ordem, tratando primeiramente das características dessa sabedoria terrena e posteriormente vamos nos ocupar tratando a respeito da sabedoria que vem do alto. A Bíblia traz alguns exemplos da tolice da sabedoria do homem. Por exemplo, pareceu sábio para Abraão descer ao Egito quando a fome se instalou em Canaã. Essa pareceu ser a melhor escolha, o procedimento mais razoável. Todavia, ao lermos o texto sagrado, verificamos que foi justamente o contrário que aconteceu. O rei Saul pensou que estava sendo sábio quando ofereceu a sua armadura para Davi combater o gigante Golias. Mas, gente, sempre fica difícil guerrear adequadamente com a armadura emprestada. Ou seja, cada um tem a sua história, cada um tem a sua própria habilidade. Os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo pensaram que estavam sendo sábios quando aconselharam Jesus a despedir as multidões, tendo em vista que a noite se aproximava, tendo em vista que as pessoas não tinham alimento. Eles imaginaram que isso era expressão de sabedoria. Contudo, o plano do mestre, desde o início, era alimentá-los. Os especialistas em navegação marítima, os especialistas em viagens marítimas pensaram que era sábio, que era prudente viajar para Roma e ignoraram os conselhos do apóstolo Paulo. Resultado disso, conforme o registro de Lucas, em Atos capítulo 27, foi aquele grande naufrágio. Meus irmãos, o fato é que a sabedoria de Deus é tolice para o mundo, e a recíproca é verdadeira. A sabedoria do mundo é tolice para Deus. A sabedoria humana vem da razão. A sabedoria humana vem da investigação, enquanto que a sabedoria divina vem da revelação. Para nós, investigação, razão, são coisas importantes, não negligenciamos o valor, a importância dessas coisas. Todavia, somos o povo da Escritura. Somos protestantes que ainda sustentam o princípio do sola Scriptura. Somente a Escritura deve nos guiar, deve nos orientar. Então, cremos, admitimos e reconhecemos que a sabedoria divina procede do Senhor por intermédio da sua palavra, que configura-se como a sua revelação especial. A sabedoria divina vem da revelação. E, gente, é possível discernir a procedência da sabedoria. É possível a gente discernir se o que a gente tem lá dentro é sabedoria que vem de Deus ou esperteza meramente humana. É possível discernir isso observando os frutos. Tiago diz no verso 14: onde tem inveja,
amargurada, onde tem sentimento faccioso, onde há mentira, é porque esse indivíduo tem essa sabedoria meramente humana, que é terrena, animal e demoníaca, verso 15. Verifica-se, portanto, que a sabedoria humana, essa mera esperteza, possui 3 grandes características. Em primeiro lugar, essa esperteza humana é caracterizada pela inveja amargurada. Só Tiago faz essa combinação no Novo Testamento. Só Tiago associou inveja com a amargura nas páginas bíblicas. E essa associação, essa combinação, comunica, aponta no texto para a competição e a rivalidade que havia entre os candidatos a mestre naquela igreja. A sabedoria humana diz: olha, promova a você mesmo. Você é melhor do que outros. Você precisa provar isso às pessoas. Você tem capacidade, você tem valor, você pode. Esses conselhos são absolutamente razoáveis dentro do espectro da sabedoria humana, mas são incompatíveis com a sabedoria que encontramos nas páginas bíblicas. Os discípulos de Jesus Cristo, por exemplo, certa feita, discutiam entre si sobre que tópico? Quem é o maior entre nós? Diversas vezes encontramos nos evangelhos os discípulos desperdiçando tempo, energia e saliva com a discussão a respeito de quem era o maior entre eles. E Jesus ensinou: sabe quem é o maior? Sabe quem é mega? A palavra grega para grande é mega. Sabe quem é o mega de verdade? É o servo. É aquele que se dispõe a servir outros. Gente, a inveja começa com a admiração. A inveja, uma coisa tão feia, começa com uma coisa que é positiva. A admiração, achar legal, achar bonito, achar bacana, é legal. Não tem nada de ruim nisso. E daí vem um apontamento do filósofo protestante luterano Søren Kierkegaard. Kierkegaard compreendia que a inveja é uma admiração, algo bom, mas que se dissimula no processo. A admiração, uma coisa boa, uma coisa positiva, é dissimulada e é prejudicada e evolui para o grau de inveja. E a inveja começa com esse forte desejo pelo que é do outro. E o indivíduo invejoso é aquele que pensa que merece o que a pessoa tem, o que a outra pessoa tem, mais do que aquela pessoa. Tiago chama esse tipo de inveja de amargurada. E Tiago revela aqui grande sabedoria, pois onde há inveja, há também amargura. Amargura é ira que foi interiorizada, acumulada, colecionada dentro do coração. Onde há inveja, onde há amargura, ali não há presença da sabedoria divina. Tiago prossegue e diz e afirma que a segunda característica dessa mera esperteza humana é o sentimento faccioso. A palavra que Tiago usa aqui comunica a ideia de espírito de partidarismo. A palavra comunica a ideia de um político que está procurando votos. Nós estamos em pleno período eleitoral, de modo que isso daqui faz todo sentido para nós. Essa pessoa, dominada por sabedoria terrena, preocupa-se demasiadamente com a sua própria reputação. A pessoa que possui essa sabedoria meramente humana é obstinadamente interessada na opinião de outros a respeito dela. A pessoa investiga com grande interesse quem é a favor dela e quem é contra ela. Tiago chama isso de sentimento faccioso. Onde há inveja, onde há amargura, onde há disputas,
onde há rixa, onde há cismas, onde há desencontros, desentendimentos, aí não há a presença da sabedoria divina. Tiago acrescenta mais um item, onde há mentira contra a verdade, há a presença da sabedoria meramente humana. Aí a confusão, verso 16, e toda espécie de coisas ruins. Meus irmãos, brigas, discussões, desentendimentos, agressões, xingamentos, barracos, começam geralmente por conta de inveja, de amargura, de egoísmo, de mentira e de partidarismo. Portanto, a sabedoria terrena, a esperteza humana não é de maneira alguma verdadeira sabedoria, pois prioriza o indivíduo antes de tudo e antes de todos. Como é a sabedoria que vem de Deus? Depois de falar sobre a sabedoria humana, Tiago fala sobre a sabedoria que vem de Deus. A verdadeira sabedoria desce do céu, como presente, como dom de Deus para aquele que pede, conforme lemos no capítulo 1. Deus dá sabedoria para o crente que pede com fé. Você está precisando de direção? Você está precisando de orientação? Você está precisando de um conselho? A Bíblia promete para aquele que pede com fé sabedoria da parte do Senhor. Que boa notícia! Meus irmãos, a partir do verso 17, Tiago descreve as características da verdadeira sabedoria que procede do alto. Ela é, em primeiro lugar, pura. A pureza aparece aqui como a primeira característica da sabedoria, porque a sabedoria divina procede do ser divino que não tem compromisso com o mal. O Senhor é absolutamente santo e incontaminado do pecado, da impiedade e daquilo que promove o mal. A primeira característica da sabedoria divina é pureza. Tiago prossegue e afirma que a sabedoria que vem de Deus é pacífica. Pessoas verdadeiramente sábias promovem a paz. São indivíduos, são pessoas pacificadoras. A sabedoria humana conduz a rixas, a competição, a rivalidade. Porém, a sabedoria que vem de Deus promove a paz. A Escritura afirma que a terceira característica da sabedoria que vem de Deus é que ela é indulgente. Ela é indulgente, verso 17. Indulgente é aquele que tem disposição para perdoar. Na nossa história protestante, nós já ouvimos falar muito a respeito das indulgências. A venda das indulgências por parte dos católicos romanos foi para Martinho Lutero, reformador alemão, a gota d'água. A venda, a negociação, a administração por parte da igreja do perdão divino incomodou extremamente Martinho Lutero, de modo que, por conta disso, ele inicia o movimento de reforma religiosa na Alemanha no início do século XVI. A palavra indulgência vem da ideia de indulgente, que é a pessoa que tem disposição para perdoar. A pessoa indulgente é justa, razoável e é amável em suas deliberações. O indulgente é gentil, sem ser fraco. O indulgente é gentil, sem ser frouxo. É possível, perfeitamente, plenamente possível, ser indulgente sem ser fraco. Tiago prossegue e diz que a quarta característica da sabedoria que vem do alto é ser tratável. A sabedoria que vem de Deus torna a pessoa comunicável
e de fácil acesso. Pessoas verdadeiramente sábias são de fácil acesso, como Jesus foi. As crianças conseguiam acessar Jesus. Os doentes conseguiam acessar Jesus. As mulheres conseguiam acessar Jesus. Os leprosos conseguiam acessar Jesus. Os publicanos, os doutores da lei, todos tinham acesso a Jesus. O oposto de tratável é o sujeito arrogante e inflexível. E, gente, como é difícil a convivência com pessoas que são inflexíveis. O pior é que o indivíduo inflexível se orgulha disso. Ele sente lá dentro verdadeira jactância por ser tão rígido, pois na compreensão dele, sua rigidez aponta para a sua coerência. Todavia, não é bom permanecer rígido demais. Não estou aqui advogando a ideia de você negociar o que é inegociável. Isso não. Mas essa rigidez, essa inflexibilidade, essa arrogância torna qualquer tipo de relacionamento difícil e complicado. Nós lemos em 1 Samuel, no capítulo 25, sobre Nabal. E Nabal foi um camarada muito arrogante e inflexível e que se deu mal. A Escritura prossegue, Tiago prossegue e afirma que a quinta característica da verdadeira sabedoria é que ela é plena de misericórdia e de bons frutos. Meus irmãos, a sabedoria verdadeira é cheia de misericórdia e de bons frutos. Tiago não se contenta com algo medíocre aqui. Tiago não se contenta com a presença eventual, aqui e acolá, de boas obras. Tiago afirma que aquele que é sábio é pleno de misericórdia e de bons frutos. Meus irmãos, quem não produz frutos, produz galhos. Em João capítulo 15, lemos que Jesus Cristo é a videira, o Pai é o agricultor e os crentes, os que creem em Cristo, são os ramos dessa videira. Os ramos da videira retiram dela a vida e a força necessária para a produção de bons frutos. E bons frutos precisam de tempo. Bons frutos precisam de tempo. A boa colheita não aparece da noite para o dia. Se você deseja comer cenouras no jantar de amanhã, não adianta nada plantar cenouras hoje, porque há longos períodos de escuridão, invisibilidade e silêncio que separam a semeadura da colheita. Também é importante compreendermos que os frutos não são produzidos para o benefício deles, mas para o benefício de outros. E só é possível produzir bons frutos permanecendo ligado a Jesus Cristo, a videira verdadeira, porque sem mim, declarou Jesus, vocês nada poderão fazer. Penúltima característica da sabedoria que procede de Deus, ela é imparcial. Lemos isso no verso 17. Quem tem a sabedoria de Deus não é parcial. A palavra grega traduzida aqui significa alguém que é incapaz de fazer uma distinção injusta. O camarada que é sábio de verdade não faz acepção de pessoas, porque esse tipo de comportamento é completamente incompatível com o Evangelho do Senhor. Essa distinção, essa acepção, esse comportamento diferenciado, tendo em vista a pessoa com quem se relaciona, isso é incompatível com os valores do Evangelho de Jesus. E finalmente, Tiago diz que a sétima característica dessa sabedoria divina é que ela é autêntica.
ela é sem fingimento. A palavra aqui comunica a ideia de sinceridade e de ausência de hipocrisia. A passagem se encerra no verso 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. É muito difícil manter a paz, ainda mais difícil criá-la onde ela não existe. Concluindo essa nossa reflexão, eu quero lembrá-los de que conhecimento bíblico não pode ser confundido com maturidade cristã. Destreza teológica é muito diferente de santidade prática. Liderança, influência bem-sucedida não é a mesma coisa que um coração para Cristo. Crescimento em influência não deve ser confundido com crescimento em graça. Meus irmãos, sabedoria e entendimento não se constroem de um dia para o outro, mas se constroem diariamente. Deu para entender? Essa frase não é minha, é de um pastor chamado Eni Cordeiro. Sabedoria e entendimento não se constroem em um único dia, porém, são coisas que a gente constrói diariamente. Quais as escolhas que você fez hoje? Quais as escolhas você vai fazer quando sair por aquela porta? Que o Senhor derrame graça sobre nós a fim de que as nossas escolhas sejam resultado de um coração devotado a Jesus Cristo e que almeja, que persegue a sua glória em todo o tempo. Sabedoria, prezados irmãos, não é a mesma coisa que conhecimento. Você, como eu, conhece inúmeras pessoas que não passam de tolos graduados ou pós-graduados. E nós também conhecemos pessoas muito simples, às vezes gente que não possui escolaridade, mas que é de uma sabedoria profunda. Nós devemos seguir o caminho da santidade e da sabedoria, e isso é um fazer diário, isso envolve uma ação constante. Que o bom Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus.